Desde o início da saga de Jeffrey Epstein, uma acusação que você ouviu mais do que qualquer outra é que ele seria da Mossad. Ele é o agente israelense maligno que conseguiu chantagear com sucesso toda a elite do poder para manter Israel no controle. E, ainda assim, tão poucas evidências disso foram apresentadas. E, além disso, há muitas evidências de que talvez a história seja completamente diferente. Na verdade, parece que Jeffrey Epstein era um admirador do Islã. Foi apoiado por muitos islamistas por aí e, mais importante ainda, na verdade odiava Israel. Provavelmente porque ele não conseguia manipular os oficiais israelenses, como o primeiro-ministro Netanyahu. Ele não conseguia convencê-los ou manipulá-los para serem chantageados por ele. O único primeiro-ministro que ele conseguiu chantagear ou envolver em um dos seus relacionamentos malucos foi Ehud Barak, o que, como todo israelense vai te dizer, é um traidor total do Estado de Israel, não é amigo de Israel, e tem agido diretamente contra Israel desde o começo dos tempos. Como ele virou primeiro-ministro é outra história. Mas agora temos amplas evidências não só de Jeffrey Epstein amar o Islã, mas também de realmente odiar Israel e dizer isso publicamente. Agora, com 3 milhões de documentos disponíveis, quem vai se concentrar na obsessão dele pelo Islã, no desejo de construir mesquitas e no ódio dele aos judeus em Israel? Por que focar nisso se podemos nos concentrar em outras coisas e manter as alegações sobre o Mossad ativas? Nós não falaríamos sobre como talvez isso seja uma operação incrível da Rússia, ou uma operação islamista, ou qualquer outra coisa sob o sol. Quero dizer, por que usaríamos as táticas conhecidas dos islamistas? Por que acreditaríamos nisso quando os islamistas consistentemente usam Israel e os judeus como foco para as pessoas? Assim, você não percebe outras coisas ruins que Israel e Palestina fazem. Mas por que pensar que esse é o caso de Jeffrey Epstein? Quando você pode tão rapidamente simplesmente culpar o Mossad, algo que ninguém pode denunciar, ninguém pode provar que está errado, exceto uma pessoa, o primeiro-ministro de Israel. Agora, um ex-primeiro-ministro, Naftali Bennett, declarou que Jeffrey Epstein não trabalhou para Israel. Mas agora, Netanyahu também disse isso, e essa é a declaração dele. O relacionamento incomumente próximo de Jeffrey Epstein com Ehud Barak não sugere que Epstein trabalhou para Israel. Prova o contrário. Preso à derrota eleitoral de mais de 2 décadas atrás. Barak, há anos, tenta obsessivamente minar a democracia de Israel ao trabalhar com a esquerda radical anti-sionista em tentativas fracassadas de derrubar o governo israelense eleito. A fixação pessoal de Barak o levou a se envolver em atividades públicas e nos bastidores para minar o governo de Israel, incluindo incentivar movimentos de protesto em massa, fomentar agitação e alimentar narrativas falsas na mídia. Agora, literalmente todo israelense sabe que isso é verdade. E surpresa, as primeiras pessoas a comentar sobre isso. Myron Gaines, o antissemita furioso e delirante que diz: LOL mostra o iogurte Schenck. O vínculo de Epstein com ex-primeiros ministros israelenses mostra que ele não atuou com Israel. Esse cara é engraçado, provavelmente surpreende os israelenses. Passar a noite lá mostrou que não era Israel. E obter armas cibernéticas para Israel prova que ele estava com os búlgaros. E temos muitos comentários diferentes de pessoas dizendo coisas estranhas. Mas no final das contas, isso na verdade não está tão errado assim. Netanyahu está, claro, como sempre, meio certo. Ele está meio certo. Todo israelense com quem você conversar vai conseguir te provar e te dizer que Ehud Barak realmente não é isso. Não é mesmo. Agora, mais do que isso, se você realmente quiser entender um pouco sobre no que Jeffrey Epstein acreditava, vamos olhar para isso. Epstein estava tentando apostar contra o mercado israelense e fazê-lo quebrar. Não há provas de que ele trabalhou para o Mossad. E este e-mail é de Jeffrey Epstein. Acho que devemos apostar contra o mercado israelense e buscar formas de aproveitar a incerteza na região. Isso não é nada pró-Israel, né, gente? Não é nada pró-Israel mesmo. E agora vamos ler outro e-mail. A princesa herdeira da Arábia Saudita discute o Alcorão com Jeffrey Epstein. Porque, como eu disse, na verdade ele era mais um amante do islamismo do que pró-Israel. Obrigada, meu amigo. Estou saindo de um iate russo totalmente feminino para o meu próprio iate. Isso é nojento.
Só sei que você é uma das minhas amigas mais confiáveis. Você nunca me decepcionou, nem uma vez, e valorizo muito nosso tempo juntas. Concordo que essa é uma forma de interpretação. Minha interpretação é essa. O versículo surgiu numa batalha em que tribos muçulmanas se uniram a tribos judaicas e cristãs contra seus próprios irmãos. O versículo foi um aviso só para o período de guerra. Como você sabe, o Alcorão permite que homens se casem com cristãs e judias. Uma das esposas do profeta era judia e outra cristã, então não faz sentido. O Alcorão diz que não pode se casar com elas, mas pode ser amigo. Ele faz essa distinção. Querido Jeffrey, você me perguntou se o Alcorão proíbe amizade com judeus e cristãos. Não, não proíbe. Assista a este vídeo de 5 minutos. Aliás, por que o sultão da Arábia Saudita não sabe soletrar? Essa é uma pergunta séria. Aqui está um vídeo que encontrei e achei muito interessante. Devemos assistir. No fim das contas, há 3 milhões de arquivos sobre o caso de Jeffrey Epstein. E, sinceramente, são nojentos. Esse Epstein era absolutamente repugnante. Não estou defendendo ele, mas estou cansada de todos falarem que isso é culpa do Mossad. Quando temos tantas evidências que podem ser direcionadas para tantos outros caminhos. E é simplesmente inacreditável para mim que continuamos voltando para a mesma história. A história que está sendo alimentada e não para as pessoas realmente falando sobre os fatos de quem. Jeffrey Epstein era, além de ser um pedófilo repugnante. Então, aparentemente, Jeffrey Epstein odiava Israel, mas amava o Islã. Eu tenho feito uma pesquisa bem profunda nos e-mails de Epstein e isso foi o que eu encontrei. Epstein conversava com Deepak Chopra, guru espiritual e defensor da medicina alternativa. Deepak Chopra enviou um e-mail a Epstein. Venha para Israel conosco. Relaxe, divirta-se com pessoas interessantes. Use um nome falso e traga suas garotas. Vai ser divertido ter você por perto. Epstein responde: outro lugar. Não gosto de Israel, então não importa se dizem que sou agente do Mossad que ama Israel. Um muçulmano anônimo enviou e-mail para Epstein dizendo Salam, excelência, e mencionando que está no Iêmen. E o profeta enviando uma carta com um emissário que converteu judeus ao islamismo, e ele estava basicamente falando sobre, conversão ao islamismo. E Epstein respondeu a esse e-mail dizendo, parece agradável, o profeta entendia muito. Epstein também tinha uma relação estranha com a Kaaba. Artigo do Mid East Eye revela que arquivos Epstein mostram pedaços do tecido da Kaaba enviados de Meca a ele por contatos ligados aos Emirados Árabes Unidos. Tudo isso aconteceu em 2017 e supostamente uma empresária dos Emirados Árabes Unidos, chamada Aziza Al-Omadi, estava trabalhando com um homem chamado Abdullah para organizar o envio de 3 peças ligadas a Kiswah, o tecido preto bordado a ouro que cobre a Kaaba, no centro do local mais sagrado do Islã na Arábia Saudita. Epstein odiava Israel, mas supostamente amava a Arábia Saudita. Que reviravolta. E, aliás, há mais evidências de que Jeffrey Epstein odiava Israel, mas, mais importante ainda, de que ele era muito, muito próximo e recebia conselhos de pessoas que realmente odiavam Israel. Pessoas com quem ele se alinhava, incluindo o renomado Noam Chomsky. Sabe, aquele professor de esquerda meio maluco? Enfim, ouça essa. Noam Chomsky disse a Epstein que ele estava fantasiando sobre sua ilha no Caribe, ou seja, a terra dos pedófilos. Aqui está uma foto deles juntos em um jatinho particular. E Noam Chomsky então dá conselhos a Epstein sobre como sobreviver às acusações de pedofilia contra ele. Ok, neste e-mail eu vi a maneira horrível como você está sendo tratado pela imprensa e pelo público. É doloroso dizer isso, mas acho que a melhor forma de seguir em frente é ignorar. Já passei por isso, apesar de não nessa escala. Uma busca no Google mostra muitas acusações exageradas. É incômodo, mas é o melhor caminho. Só respondo se me procurarem para um comentário ou assunto específico. Os abutres querem resposta pública, mas prefiro não reagir, salvo se questionada diretamente. No clima atual, que deve passar, mesmo sem evitar sofrimento. É difícil dizer, mas é o melhor conselho que posso dar. Não, certo. Isso por si só já é uma prova de algum tipo de relacionamento. Porque vou te dizer uma coisa, eu não estava dando conselhos de mídia para Jeffrey Epstein, de qualquer forma. Tudo o que quero dizer é que não, nós realmente não conhecemos o contexto e o histórico de Jeffrey Epstein. Está bem claro, eu acho que ele fazia parte de algo um pouco maior. Mas essas falsas alegações e acusações, quando você tem tantas evidências, isso te mostra na verdade o quê?
Jeffrey Epstein achava que odiava Israel. Ele só gostava e era amigo de pessoas que também odiavam Israel. Há provas dele dizendo isso e também declarando amor ao Islã. Uma relação estranha com o Islã e o Alcorão. E mesmo assim, ninguém comenta. Talvez o Catar, com seus bilhões em financiamento e tentativas de manipular e dominar através da islamização. Talvez eles tenham escolhido um judeu de propósito para desviar a atenção. Talvez estivessem por trás desse cara. Por que essa história não é óbvia? Acho isso muito estranho. Se você gostou deste episódio, por favor, curta, comente e se inscreva no canal. Eu sou Meira K, este é o Pushback. Estamos reagindo contra narrativas malucas que não fazem sentido e tentando trazer algum elemento de verdade para este mundo. E também fazer isso com um pouco de esperança. Jeffrey Epstein não está mais entre nós, apesar de algumas pessoas afirmarem que ele está vivo e bem, e andando pelas ruas de Tel Aviv. Um lugar estranho para ele estar agora, você não acha? Se você fosse se esconder e fugir, provavelmente não escolheria Tel Aviv, ainda mais agora, depois de prejudicar a reputação de Israel. Mas vai saber... Talvez os deuses de Jeffrey Epstein realmente estejam vivos? Talvez ele e Diana tenham se casado. Você nunca vai saber, nós nunca vamos saber, e espero que esse seja o fim da saga. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.